certeza já ouviu falar no crime conhecido como saidinha de banco. Esse tipo de roubo está cada vez mais comum e se tornou um desafio para a Polícia Militar. Por dia, 4 pessoas são vítimas de saidinha de banco em Belo Horizonte. E o combate a esse crime esbarra no descumprimento de leis por parte das instituições bancárias e de discussões sobre quem se responsabiliza por isso. Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado criminalista Fernando Cador, que vai falar sobre o não cumprimento dessas leis. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Angélica. Esbarrei no seu nome, tá vendo? Não, mas é normal. Faz parte. Faz parte, sem dúvida. Doutor, então vamos saber um pouquinho essa questão da saidinha de banco. Então, quer dizer, nós temos realmente aí um impasse com relação ao cumprimento de leis. Sim. Né, para que a gente tenha mais segurança nos bancos. É verdade. Existe uma lei municipal, a Lei 10.200, né, de 2010, se não me engano, que determina que todos os bancos coloquem biombos, né, ou divisórias opacas, para que as pessoas que estão aguardando o atendimento não vejam o que está acontecendo na frente do caixa. Sim. E muitos bancos não têm cumprido essa lei. Essa lei é municipal? Municipal. Sim, mas tem uma lei com relação a celulares, ao uso de celular também, Sim, né? Existe a Lei 19.432 de 2011, que veio novamente regular uma lei que já era de 98, que falava sobre segurança em banco, né? E essa lei determina que não pode utilizar celular dentro de banco. Né? E a gente continua vendo as pessoas utilizando celular dentro de banco. Né? Mas eu acho que essa até está sendo mais cumprida, né? Até porque não tem ônus nenhum para os bancos, então é só os seguranças chegarem lá e falar, que não pode. Exatamente. Né? Mas o biombo que eu acho, né, essas divisórias estão mais complicadas. Exatamente. O que acontece? Justamente por não ter custos, né, fica mais fácil. Mas a gente não vê em todas as agências os seguranças fazendo esse papel. Né? Precisa de um treinamento melhor. Né? E alguns bancos a gente vê. E a gente já vê pessoas utilizando celular dentro de banco. Né? Só basta ir qualquer agência aí que você vê. Sim, mas então se existem essas leis, por que elas não estão sendo cumpridas? Olha, do caso dos biombos, né, seria custo. Em primeiro lugar, né, porque as agências bancárias elas têm a finalidade só de lucrar, né, gasto não quer. E falta de fiscalização. Eu acho que o principal é isso, é uma fiscalização efetiva que não está tendo dos órgãos competentes. Mas aí eu fico pensando, então, o primeiro ponto, você falou, foi a questão do custo. Sim. Mas se acontece de alguém, né, assim, infelizmente, ser roubado na porta do banco, do lado de fora, depois de ter feito um saque. Sim. Com valor mais alto, e isso pode gerar aí na justiça um ressarcimento. Pode. Não é um custo muito maior? Não é um perigo de um custo muito maior? Mas o que acontece? Essa situação, ela está começando a aparecer agora que as pessoas estão começando a ingressar em juízo para tentar reaver o que perdeu e reaver também os danos morais, né? Porque, sem dúvida, né, é um dano moral. Então, talvez essa pressão que começa a ser feita agora é que pode mudar essa realidade. Pode ser que venha realmente a mudar, né? Sim. A gente vai depender dos resultados dessas... Já tem algumas sentenças favoráveis. Sim. Entendeu? Então, vamos saber como é que funciona no caso de uma pessoa que foi lesada e saiu do banco com uma quantidade, né, maior de dinheiro e foi assaltado na porta do banco. O que ela tem que fazer? Olha, primeira coisa, fazer uma ocorrência, né? Voltar ao banco, comunicar ao banco e fazer uma ocorrência. Sim. Esse é o primeiro passo, né? Juntar todos os comprovantes de que realmente ela fez aquele saque naquele banco, naquele dia, né? Ou seja, quanto mais documento e mais provas ela tiver, melhor. Tá? E aí sim ingressar em juízo, caso não consiga fazer um acordo com um banco, que certamente não faz. Mas né? é bom tentar fazer esse acordo primeiro, pedir esse ressarcimento antes de ir à justiça? Sim, eu sou a favor de toda negociação extrajudicial, eu acho que é interessante, né? Não custa nada tentar, mas é muito difícil. Então, ao final, é ingressar na justiça mesmo, porque o banco ele tem a responsabilidade. Efetivamente ele tem responsabilidade, né? Pois é, mas eles alegam que não, né? Eles alegam que a responsabilidade, na verdade, é de segurança pública, porque o assalto aconteceu do lado de fora da agência. O que acontece, Angélica? O Código de Defesa do Consumidor, a regra é que a responsabilidade de quem
faz um serviço, né? Presta um serviço. Presta um serviço. Essa regra desculpa, essa responsabilidade ela é objetiva. Tá? Ou o que significa isso? Que a responsabilidade civil independe de culpa. Entendeu? Não importa se o banco teve culpa ou não. Tá? A gente tem uma súmula hoje que do STJ, súmula 479, que diz que em caso, quando você perde um documento, né, e vem alguém com má intenção, vai no banco e faz uma conta com o seu nome, né, e depois suja o seu nome, prejudica o seu nome, a responsabilidade é do banco, a responsabilidade objetiva do banco, entendeu? E o que aumenta aí? O que favorece ao consumidor? É o fato do banco ter desrespeitado a lei. Sim. Entendeu? Desde o momento... Então, na verdade, é porque o crime só aconteceu por uma falta de segurança dentro do banco. Exatamente. Isso é uma questão subjetiva. Né? Tudo leva a crer que ele foi assaltado logo após sair do banco com o dinheiro porque alguém o estava observando, né? E sabe, no caso que nós temos aí, você o ladrão, tem um caso, né? Tem. O ladrão sabia exatamente o bolso que estava o dinheiro, né? Sabia qual era o bolso, sabia a quantidade, sabia tudo. Né? O valor, sabia tudo. Então, é subjetivo, né? E a situação aconteceu fora do banco, correto? Mas desde o momento que existe ali uma relação de consumo, a responsabilidade do banco é objetiva. E desde o momento que ele deixou de cumprir um dever legal, ou seja, de colocar um biombo, ele atraiu mais ainda essa responsabilidade para ele. Entendeu? Porque o correto seria ele colocar o biombo para que quem estivesse aqui, alguém com má intenção, e a fiscalização, treinamento para que alguém também utilizasse celular para poder, porque é através de celular, né? Geralmente existem outras formas também fora o celular, mas isso é muito importante. A Febraban fala que a maioria dos crimes, né, de assalto, de saidinha de banco, acontece realmente nas agências que não estão cumprindo com essas leis, né? Sim. Então, quer dizer, isso já demonstra realmente como é que é importante ter essas regras. Tem que ter, acho que tudo que for feito para tentar minimizar, né, essa situação é bem-vindo. Né? Assim, as pessoas às vezes não gostam, se acham tolhidas por não poder utilizar o celular dentro de um banco. Né? Mas eu acho que as pessoas mesmo têm que colaborar, né? Têm que ajudar. Né? As pessoas, porque o brasileiro tem esse problema, né? A lei só serve para o outro, né? Para mim não, eu posso. Né? A gente vê aí a lei de direção de bebida, né? De bebida e dirigir, um monte de gente continua bebendo e dirigindo. Né? Quer dizer, ele pode, os outros aqui não podem. Né? Infelizmente é assim. E eu fico pensando também, o que os tribunais estão assim, como é que eles estão vendo isso? Como é que eles estão reagindo diante dessa ideia de banco? A gente vai ter ainda algumas decisões, né, nos tribunais, né, mas a justiça, na justiça comum, já teve 2 casos favoráveis já. Sim, né? então... Já tá começando, quer dizer, se for por esse caminho, a tendência é que os bancos todos se adequem, né? A não ser que exista uma briga ou uma discussão sobre a validade dessa lei municipal. Isso aí pode acontecer, né? Mas isso aí eu acho que não vem nem ao caso de a gente discutir. Sim. Né? E no caso, né, que já saiu a sentença, você já ganhou a Não, causa? A gente está aguardando. Sim. A gente está aguardando sentença. Mas no caso aí do seu cliente, como o outro foi de Contagem? Betim, parece que tem um caso de Betim, exatamente. Né? Nos 2 casos são empresários, o que a gente vê também, a maioria das vezes, são empresários que eles mesmos, dono do negócio, que vai tirar o dinheiro para fazer pagamentos e tudo mais. Mas e quando acontece de ser um funcionário que vai tirar esse dinheiro? Porque quando entra na justiça, pede ressarcimento, né? E pede danos morais também? Isso, pede danos morais também. Além do ressarcimento daquele valor que foi roubado. Isso. Mas aí no caso de ser um funcionário? O que acontece? O funcionário, ele vai buscar o dinheiro à ordem do patrão, à ordem do empregador. Sim. Né? Ele tem confiança suficiente naquele funcionário para que o funcionário faça isso. Sim, né? mas estou falando no caso dele ser assaltado. Não, é a mesma coisa, não muda. Tá? Não, mas eu fico pensando assim, quem vai entrar na justiça para pedir o ressarcimento é a empresa. Sim, a empresa. Mas e o dano
o trauma ou o dano material que aquele funcionário possa O que ter acontece? Nesse processo, vai ter que entrar todo mundo, óbvio, né? Assim, vai entrar a empresa pedindo ressarcimento porque o dinheiro era dela. Sim. E o funcionário porque ele que foi um instrumento da empresa, ou seja, ele que foi coagido, ele que sofreu o dano. Mas também pode haver aí uma ação trabalhista de falta de segurança ou de condições para que ele... Não? Não, em hipótese nenhuma, né? Porque aí, no caso, não foi uma falta de cuidado do empregador dele, né? O empregador, ele tem essa função, Sim. né? Trabalhista, ele tem essa função de fazer pagamentos, de ir ao banco, né? Essa função já é dele. Então, a gente não pode responsabilizar o empregador porque ele está dando um emprego e pediu que a pessoa fosse cumprir o contrato de trabalho. Sim. Né? Aí não tem jeito. Mas contra o banco, sim. Nós trouxemos há uma semana, acho que semana passada, retrasada, um tenente-coronel da PM, que ele falou rapidamente, ele veio discutir outros assuntos com relação à segurança, mas ele falou rapidamente sobre a saidinha de banco. Ele disse que ele aconselha que as pessoas façam mais transações de outras formas, né? Assim, pela internet, né? Do que chegar lá e tirar uma quantidade grande de dinheiro. Angélica, o que acontece? O que a gente está brigando, né? O que a gente está lutando é para poder se fazer valer um direito, tá? Mas as pessoas não podem querer, você não pode querer que o banco, né, viver disso, digamos, entendeu? Eu acho que a gente, em primeiro lugar... É muito perigoso, porque a pessoa pode até morrer, né? Sem dúvida. A gente depende do Estado, né, para que ele mantenha segurança pública, não é isso? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Não é? Se você vai num local perigoso, você não vai com um relógio, cordão de ouro, né? Você tem que se precaver, você tem que ver onde você está andando, você tem que ver o que você está fazendo, né? Você tem que se precaver, porque numa situação dessa aí, a pessoa pode vir a morrer, levar um tiro e morrer, né? Então é melhor não fazer uma movimentação tão grande de dinheiro pessoalmente. É a melhor coisa que é a melhor coisa a se fazer. Sem dúvida nenhuma. E se não tiver outro jeito, vai acompanhado de mais pessoas. Eu não sei se isso resolve, mas ameniza. Exatamente. Né? E outra coisa que eu acho importante também, não havendo esse bloqueio de visão, eu acho que a pessoa deve se dirigir ao gerente e comunicar ao gerente, em particular, fora dali, que quer fazer um saque de um valor mais alto. Né? Porque acontece muito também, na boca do caixa, a pessoa, parece até brincadeira o que eu vou falar aqui, ou piada, né? A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu quero tirar 10 mil reais. Aí o caixa fala, quanto? 10 mil? Quer dizer, todo mundo parece ouvir. Piada mesmo, mas é uma coisa muito séria. Não é? Então, assim, então acho que falta treinamento. Sim. Né? Então acho que deve se dirigir a um gerente e conversar com o gerente, falar que quer tirar e tal, para poder ver se tira de uma forma reservada, para que ninguém veja. Exatamente. Doutor, queria agradecer a sua presença. E deixa uma dica que eu não sei se você concorda com isso, mas entrou numa agência, viu que não está cumprindo as leis, fala sei lá, liga para o Banco Central, manda um e-mail, faz uma denúncia. Porque eu acho que é essa pressão que vai fazer com que as coisas mudem. A prefeitura também, né? Lógico, é uma lei municipal, né? Está sendo descumprida, então acho que deve. Ótimo, então pronto. É só botar a boca no trombone. Exatamente. Doutor, muito obrigado então pela sua presença. Queria deixar um telefone de contato, que eu acho que é legal, às vezes alguém precisa. Claro. 3072 4070 ou 3658 4070. Ok, tá bom então. Okay? Muito obrigada então. Eu que agradeço. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ficha limpa. Daqui a pouco.